E agora chegamos na aula do processo definitivo para você poder memorizar qualquer coisa, qualquer tipo de conteúdo. E eu chamo ele de processo A2Rs. O que é esse processo, Felipe? Aquisição, retenção e recordação. Antes da gente iniciar, é importante mostrar esse pequeno processo aqui, que é o que nós vamos passar no A2Rs. Primeiro você vai adquirir essa informação. E o que acontece? Muita gente para exatamente nessa etapa da aquisição da informação. Que momento é esse? Você lê um livro e pronto, você acha que você vai memorizar. Você assiste essa aula e pronto, você acha que vai memorizar. Você participa de uma reunião, de uma palestra, você estuda um conteúdo de um concurso, você acha que já vai memorizar. Então esse é acho que 90% das pessoas que têm dificuldade de reter e memorizar um conteúdo que lê e que estuda é por esse motivo. Elas param exatamente aqui na aquisição da informação. Elas não avançam para processar a informação. E depois elas não transformam essa informação em conhecimento. Conhecimento é aprendizado. Informação, entendimento, curto prazo. Memorização, aprendizado, longo prazo. Então esse é o esquema que sempre que você quiser memorizar algo, aprender algo a longo prazo, tem que passar por ele. E como é que funciona? O que é a aquisição? Como eu falei, muitos param por aqui. E o interessante é que na aquisição, o foco não é memorização. Você não vai memorizar tudo aquilo que é importante no conteúdo que você está estudando. Imagina, você está estudando uma apostila de 80 páginas. É impossível você simplesmente ler aquela apostila, memorizar tudo e acabou, ou pelo menos tudo que é importante. Então qual que é o nosso objetivo? Se o objetivo não é memorização na fase da aquisição, por isso que eu costumo brincar com os meus alunos que se você não consegue lembrar de tudo aquilo que você leu, parabéns, o seu cérebro está funcionando perfeitamente. Lembra que nós vimos em aulas anteriores? O cérebro, ele naturalmente vai esquecer a maior parte daquilo que nós vivenciamos, seja nos estudos, seja no nosso dia a dia. Isso é normal. Temos agora que mostrar ao cérebro o que você, o que eu, o que qualquer pessoa quer memorizar. Então o objetivo aqui da aquisição não é memorização, é concentração e foco. Já aconteceu com você de você terminar de ler ali uma frase ou uma página de um livro, de uma apostila, ou mesmo assistir algum vídeo e parece que sua mente viajou na maionese, você não lembra de quase nada? Faltou concentração e foco. Então, lembra que nós falamos da importância de utilizar a ferramenta correta no momento correto? Não adianta nada eu utilizar uma ferramenta de memorização nessa etapa da aquisição se eu sequer me preocupei em ter foco e em ter concentração. Então aqui a posição é de aluno, você está recebendo a informação. Somente isso, não se preocupe. Felipe, mas eu não vou memorizar nada? Claro que vai. Como nós vimos na andragogia, principalmente, se você já tem um conhecimento prévio sobre aquele assunto, quanto que você consegue criar relação daquilo com a sua bagagem intelectual, a sua biblioteca do cérebro, vai facilitar sim. Então, provavelmente, eu, Felipe, estudo muito sobre neurociência. Se eu ler algo novo sobre neurociência, eu vou ter facilidade em absorver aquilo de maneira mais rápida, inclusive, do que alguém que nunca viu aquele tema. Isso é normal. E essa posição de aluno permite com que você trabalhe a memória sensorial e de trabalho. Na próxima aula a gente vai conversar mais sobre essas memórias, mas basicamente são as memórias de curto prazo. Então essa fase da aquisição é concentração e foco. No próximo módulo, inclusive, eu vou te dar elementos, técnicas para você aplicar nessa fase para ter mais concentração e foco. Algo bem tranquilo que você começa a aplicar ainda hoje. Segunda fase, retenção. Nosso objetivo aqui é processar de maneira consciente para o cérebro aquele conteúdo que nós estamos estudando. E a posição aqui, então, é de estudante. Lembra a diferença? Isso é uma comparação que o professor Pierre fazia, né? Isso é aluno. Recebe é só passivo, estudante é ativo. Andragogia tem muito a ver com estudante, inclusive. O que você faz nesse momento? Você faz o seu ativo de memorização. São gatilhos mentais que você vai fornecer ao seu cérebro, pistas que você vai dar ao seu cérebro sobre as informações que você quer memorizar, que você julga como importante e que aquilo tem que ser instalado na sua memória de longo prazo. Calma que também no próximo módulo, uma das ferramentas
que potencializa a memorização, inclusive é o ativo de memorização. Nós vamos conversar de forma mais específica sobre ele, que também é isso que eu estou te mostrando nessa aula, esse mapa mental. Se você já conhece a estrutura de mapas mentais, provavelmente você já identificou que nessa aula, nesse treinamento, eu estou utilizando um mapa mental para passar essa informação para você, para organizar esse conhecimento, essas informações. O ativo de memorização, existem anotações, existe de você grifar o texto, mas depois nós vamos conversar o porquê que é importante você utilizar um ativo eficiente, porque ele vai influenciar muito, inclusive, na terceira etapa, que é a etapa da recordação. O que é a etapa da recordação? É você mostrar ao seu cérebro o que você quer memorizar a longo prazo, com base no seu ativo de memorização, que nós acabamos de conversar. Então você vai ativar essas sinapses que já começaram a serem criadas. Lembra as conexões do cérebro? Você vai fortalecer agora essas sinapses para transformar uma memória de curto prazo numa memória de longo prazo. E como que você faz isso? Por meio da repetição. Repetição do quê? É a revisão do seu ativo de memorização. Eu sei que por enquanto pode ficar um pouquinho confuso, mas fica tranquilo que daqui a pouco nós vamos ver de maneira prática como que você faz isso. Lembra que eu falei da importância de você saber a etapa que você está do seu processo? Guarde esse processo A2Rs, que é o processo que permite você memorizar e aprender qualquer tipo de conteúdo que você estudar. Você está na fase da aquisição? Esquece ativo de memorização, esquece memorização a longo prazo, foca na concentração e no foco. Você está na fase da retenção? Como que você está construindo esse ativo seu de memorização? Fazendo anotações que nem você entende depois? Aquela folha sulfite com um monte de texto, um monte de frase longa, parágrafo e tudo mais. Isso vai ser eficiente para você poder fazer a revisão e repetir o seu cérebro na terceira fase da recordação, que é aqui que vai permitir você ir para uma memória de longo prazo? E não adianta você querer pular tudo isso e ir direto para a recordação. Quem faz isso? Quem compra mapas mentais prontos, por exemplo. O mapa mental pronto, ele pode ser eficiente em alguns momentos? Sim, principalmente quando você tem ele à disposição para consultar. Você não precisa memorizar no seu cérebro, criar sinapses neurais. Muita gente me pergunta isso. Felipe, vou comprar mapas mentais prontos para estudar. Para um concurso público, por exemplo. Eu não recomendo. Simplesmente porque você está comprometendo duas etapas importantíssimas do cérebro para memorizar. Essas duas etapas, elas vão preparar o seu cérebro, a sua máquina, para chegar na fase que você vai revisar aquele conteúdo e você vai conseguir ter maior garantia e qualidade que você vai reter na sua memória de longo prazo, tá ok? Então lembre-se, aquisição, retenção e recordação. Então é isso, aguardo você na próxima aula.